A paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Irmã Sheila, do canal Missionária Sheila Restaurando Vidas. Hoje nós vamos estar falando do testemunho da irmã Samara e do seu esposo. Gente, eu quero pedir a você que pode, se inscreva, curta, comente e compartilhe com outras pessoas, tá? Eu quero iniciar com você deixando um pequeno versículo da Bíblia que vai dizer: tudo é possível àquele que crê. Amém? Glória a Deus. O testemunho dessa irmã, gente, ela esteve aqui comigo ontem aqui em casa. Eu peguei algumas partes, não peguei tudo porque é muito longo. São 5 anos. E ele passou 5 anos com essa pessoa, mas nos 3 primeiros anos a irmã não sabia. A irmã Samara, ela não sabia, né? Então, nós vamos aqui estar falando de 2 anos e pouco, que foi quando ela descobriu. Segundo ela, antes de tudo isso ser exposto, ele não queria mais andar com ela de mão dada, não queria tirar fotos, não queria postar nada nos status. Segundo ele já era um casado e não tinha que estar expondo, colocando nada. E ela não achou estranho, porque ela acreditava no seu esposo, afinal é 23 anos de casamento, né? Então ali ela acreditava no esposo. E ela era muito família, trabalhava, tinha o emprego dela, então ela não perdia tempo, porque ninguém casa para separar, gente. Nós casamos acreditando na promessa que nos é feita, né? Até que a morte nos separe. E ali, segundo ela, ele passou a ter umas viagens. Segundo ele dizia para ela que ia para o sítio e o sítio era muito longe. E como eles têm filho, ele disse para ela que era muito longe, ele ia só. Deixa que ela não compreendeu que ele já estava envolvido com outra pessoa. E ela falou, gente, que ele estava muito estranho. Ela não observava porque ela ela acreditava cegamente no seu esposo. E ali a amante, ela é uma pessoa mas tão ousada, tão atrevida, que ela postou em tudo que é rede social. Postou em Facebook, WhatsApp, Instagram, ela postava nos status do WhatsApp. Depois de quando ela descobriu, né, dos 2 últimos anos, ela descobriu, então estava escancarado para todo mundo. Ele já não escondia de mais ninguém, só que em momento algum ele colocava. Não era ele que fazia essas postagens, era a descarada. A pessoa que, quando é o próprio Satanás que usa, então ela postava ali, fazia questão de postar. Todas as vezes era ela. Não pensem que os seus cônjuges vão fazer isso, não. É elas que são descaradas, que querem a qualquer custo roubar o que não pertence a elas. Então ela pegava e postava, botava em tudo que é lugar. E ela era prima dele. Essa amante é parente dele. E ali, né, ela pegou, gente, chegou a fazer declarações como se fosse o esposo da irmã Samara, né? Ele chegou a fazer, a amante chegou a postar declarações como se fosse ele que estivesse fazendo para a amante, mas não era ele que fazia, era ela que fazia e jogava nos status dele, porque às vezes talvez ele dormia ou alguma coisa parecida. Ele passou 22 anos sem triscar em bebida alcoólatra, né? Alcoólica, perdão, gente. Ele passou 22 anos sem beber bebida alcoólicas. E ali, quando ele se envolveu com a mulher, ele chegou a se envolver até mesmo com drogas, segundo a esposa, a irmã Samara. Nessa trajetória, gente, a irmã Samara, ela engravidou. Ela estava grávida. E o que ela mais queria era ter o seu esposo ali do seu lado, segurando a sua mão, lhe ajudando, né, indo para as consultas. Mas isso não aconteceu. Ela disse que
ela chegou a um ponto de passar 3 dias sem comer, porque a decepção foi demais. Foi quando ela viu essa declaração no celular, que a amante colocou no status do telefone do esposo dela. E ela passou 3 dias e ela estava grávida de 5 meses quando ela descobriu isso, né? Foi um choque muito grande. Ela passou toda a gravidez dela muito, muito ruim, muito ruim. Que ela disse que em vez dela ganhar peso, ela não ganhava peso, ela só perdia peso, só perdia cada consulta. Em vez dela ter ganhado algum quilo, ela fazia era perder quilos, né? Com tanta decepção, porque a mulher chegava a ser tão ousada a ponto dela bater no portão dela, da irmã Samara. Eu chamo ela de irmã, gente, porque hoje, para a glória de Deus, ela está nos caminhos do Senhor. Mas, segundo ela relatando para mim, ela disse que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, nesse processo que ela estava vivenciando do deserto, ela estava afastada. Foi quando ela passou a buscar o Senhor verdadeiramente. Segundo ela, durante 1 ano e 6 meses, ela tentou com as próprias forças. Eu até anotei aqui para mim não me esquecer. Segundo ela, com 1 ano e 6 meses, ela tentou sozinha. Ela tentou achando que ela conseguia com as próprias forças do braço, mas ela não conseguiu, porque sem Deus nós não somos nada. E ali, quando ela passou por isso, né, passou toda a gravidez, e o que ela mais pediu foi que quando ela fosse ter o bebê dela, o esposo estivesse ali do lado, mas ele não estava. Ela passou a gravidez toda só. Segundo ela, tinha vez dela ir para a consulta, ela ia sem força, porque ela se sentia até envergonhada, né, de estar vivendo a situação que ela estava vivendo. E ali, gente, o esposo viajou, né, com a amante, com a família dela toda, foram para Rondônia. E ali ela, enfim, ficava sabendo porque a outra pessoa fazia questão de postar, né, para que chegasse aos ouvidos dela. E como ela tem filho, e nesse tempo todo, o marido, ele sempre vinha na casa dela, até porque eles têm filhos juntos, né? Eu tô olhando aqui, gente, porque eu fui fazendo algumas anotações, né? Enquanto ele estava separado, ela teve o bebê, né? Até antecipado ela teve o bebê. Passou a gravidez inteira só. O marido nunca foi a uma consulta com ela. Segundo ela, ela morria de vergonha, mas enfim, né? Ela teve que suportar. Ela orava de 3 a 4 vezes por dia, clamando. Clamava, né? Ela chegava a adormecer orando, que ela falou. Ela chegava a adormecer, gente, né? Ela teve o bebê só. Ela chamava o Uber, que ela disse, e o Uber não chegava até a casa dela, gente, porque eles têm medo, né? É um bairro um pouquinho que o povo tem medo, então eles acabavam não vindo, os motoristas. Então isso apavorava ela. Eles não aceitavam a corrida para buscar ela. E ela estava nervosa, com medo. Ela acordou. Uma vez ela acordou no meio da noite numa poça de sangue. E não era a época dela ganhar o bebê dela. Segundo ela foi bater na porta de um vizinho por volta de 1 hora da manhã. Ela atravessou a rua e bateu na porta da casa do vizinho pedindo socorro. E pediu que ele a levasse até a maternidade da nossa cidade. E ela disse que esse vizinho foi prestativo e levou ela até a porta dessa maternidade. E ela disse que quando chegou na porta da maternidade, ela se apavorou, ela entrou em pânico porque ela se viu sozinha. Tudo que ela queria era ter a mão do esposo ali para que fosse um momento mágico, né, deles terem o filho juntos. E ele não estava. Então aquilo apavorou, ela sentiu medo. Já não bastasse toda a gravidez só, ela ainda tinha que lidar com aquela situação daquele momento, ela ter que passar sozinha, né? Mas ali, para a glória de Deus. E depois, né, também ele viajou para Maceió com a OM. O marido da irmã ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava.
segundo ele falou para a irmã, gente, falou para a esposa dele, que ele queria voltar para casa. Ele queria mesmo voltar para casa, ele tinha vontade de voltar para casa, ele sentia falta dela, da filha. Ele queria voltar para casa, mas alguma coisa segurava ele, alguma coisa aprisionava ele, por isso que ele não conseguia voltar. Mas eu quero que você compreenda que é necessário você continuar orando, gente. É necessário, você não pode deixar de orar. Porque a partir do momento que ela se pôs ali na posição em orar ao Senhor e clamar a Deus para que a maldição fosse quebrada e que o Senhor restaurasse tanto ela quanto o seu esposo e sua família, o Senhor, ele foi trabalhando, porque a oração não é em vão, gente. A oração não é em vão. Depois observou que ele, enfim, de tanto ele dizer para ela que ficava, ele acabava não ficando e ela passou a já não acreditar, né? Deus nunca desiste, no caso ali, o Senhor, ele nunca desiste de querer restaurar a nossa família, mas depende de nós. Nós é que temos que continuar lutando, continuar buscando, continuar perseverando, gente. Pedindo ao Senhor, né? Durante o tempo todo, ela nunca se envolveu com outra pessoa. A irmã Samara nunca se envolveu com outra pessoa. Ela teve conselhos que mandassem ela se envolver. Ela disse que um dia ela estava tão angustiada, sabe assim, chegou a um ponto dela achar que não ia passar daquele dia. Ela pegou o telefone e ligou para o seu pastor e ele disse para ela: desiste, Deus não vai restaurar o teu casamento, desiste disso, para com isso, dá o divórcio, vai viver a tua vida, você é uma mulher nova, bonita, para com isso, ele era pedra de tropeço na sua vida, não lute mais por ele. Foram palavras duras, gente, que esse pastor disse para ela. Ela disse que tomou um susto, né? Em vez dele dar uma palavra de conforto, pedir para ela continuar lutando, perseverando pela sua família, não, ele disse para ela desistir. E ali, glória a Deus, o marido dela, ele saiu de casa definitivamente. Ele passava de 2 semanas sem ir em casa, sem ligar para ela, para os filhos. E a amante já tinha até marcado a data do casamento, tá? A OM já tinha marcado a data do casamento e fazia questão de avisar a irmã Samara que iria casar com o marido dela. Ela fazia questão. A irmã Samara grávida e ela ligava avisando que havia marcado a data do casamento. Ele chegou a ir morar com a OM, mas Deus levou o marido dela de volta para casa. Porque quando Deus tem uma promessa, não tem quem impeça o agir de Deus na minha e na tua vida, né? Não tem quem impeça. Glória a Deus. Enfim, gente, o marido dela tentava voltar para casa, né? Mas não conseguia. Ele disse que alguma coisa aprisionava ele. Quando ela orava, ela sempre rasgava sua alma para Deus. Teve uma noite que ela fez prova com Deus, que se o marido fosse... se Deus fosse restaurar o casamento dela, que Deus mostrasse o marido dela em sonho. E Deus sempre mostrava. Quando ela pedia, o Senhor sempre mostrava, tá, gente? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, eu tô resumindo porque a irmã me mostrou por partes. Ela ainda se emociona bastante. Afinal, foram 5 anos, né, nessa luta. E então foram por partes, eu tô tentando botar por partes, tá? Assim, eu tô resumindo o que ela me falou, ela ficou de mandar uns áudios, mas eu sei que é corrido também pra irmã. E tudo isso que ela passou, né? O esposo não participou da gravidez, não teve lá quando ela foi ganhar o bebê, tudo isso não impediu do laço entre pai e filho, né? Que ela disse que o nenenzinho dela é louco pelo pai dele, ele é apaixonado e ele tem 2 aninhos. Então ele é apaixonado por esse pai dele. Quando o pai dele vai saindo, ele já começa a chorar. Ele é a coisa mais lindinha. Eu já vi ele, sempre eu vejo ele. Eu passo ali na outra rua, é perto, né? Um pouco perto, e eu sempre vejo. E ela disse que ele é muito apaixonado
muito apaixonado mesmo pelo paizinho dele e graças a Deus, né, gente? Eu tô resumindo para vocês, para tentar dizer para vocês que o tempo todo a irmã Samara pediu, gente, Deus tá me incomodando de contar esse testemunho para que outras vidas sejam edificadas e que as pessoas entendam e compreendam de uma vez por todas que para Deus não há impossível. Você tem que somente acreditar no propósito de Deus na sua vida. Gente, não desistam, não pare de acreditar que Deus pode. Vocês se apegam muito ao tempo, não se apeguem ao tempo, gente. Não se apeguem, porque para essa irmã, eu acredito que teve hora dela acreditar que era o fim, que ela já havia perdido a família, porque, gente, e a outra pessoa, ela tirou tudo que ela pôde dele, tá? Ele deu uma casa para ela, ele deu um carro para ela, tudo que ela queria, ele dava para ela. Mas segundo foi relatado, ela vivia na obra da macumbaria com ele, mas a proporção que a irmã Samara orava, buscava, se colocava na presença do Senhor, Deus ali, ele mudou o decreto, ele foi quebrando, ele foi despedaçando, ele foi desfazendo o mal para entregar a vitória para ela, tá? Então eu não sei o que você tem passado, eu não tenho a menor ideia do que você tem vivenciado. Eu quero que você compreenda que para Deus não há impossível. A OAM batia palma na porta da casa dela. A OAM chegava aí no portão da casa da irmã, né? Ali afrontar ela. Foram 3 anos, gente, escondidos, né? E 2 anos exposto ali. 2 anos. O casamento dela foi restaurado. A restauração aconteceu no dia 7/7 de 2002. Segundo a irmã, foram... Eu anotei em alguma parte por aqui. Alguma parte eu anotei, mas não tô lembrando, gente. Mas segundo ela, foram 2 anos, eu acho que 2 meses e 4 dias. Todo o tempo, né, dela ali tá orando, buscando e perseverando ao Senhor. Eu não quis especificar a data, porque a irmã tem muitas datas que ela anotava. E eu, inclusive, até tenho algumas datas aqui que eu anotei, bastante datas, mas o Senhor ministrava ao meu coração em dizer, filha, não olhe para a data, porque o tempo é meu, eu faço do meu jeito e da minha maneira. Segundo a irmã Samara, ele chegou em casa e disse para ela que era definitivo. Ele estava voltando para casa, para o âmbito familiar. Ele queria recomeçar a vida com ela e os filhos. Porque na época ela só tinha uma filha, né, de 12, 14 anos, na época que começou o deserto. Aí depois foi que ela teve o neném, né, o nenenzinho dela. Porque foram 5 anos, mas os 3 primeiros anos ela não sabia. Ela foi descobrir depois de, enfim, 3 anos foi que ela descobriu. Segundo ela, ele chegou, segurou nas 2 mãos dela e disse para ela que eles estavam recomeçando. Eles iriam recomeçar, eles deixar o passado para trás e eles iriam recomeçar. Ele queria a família dele de volta, ele ama ela, ama os filhos e dali para adiante ele fez uma promessa de nunca mais abandoná-la, nem ela, nem os filhos. E a irmã disse que, graças a Deus, para a glória de Deus, ele trocou de número de telefone, excluiu tudo que é rede social, que das outras vezes ele não fazia, e dessa vez ele fez. Ela disse que ele tá um esposo amoroso, um esposo cuidadoso, um esposo amável, que ela tem visto a transformação dia após dia. Ele tem demonstrado não com palavras, mas com atitudes, todas as atitudes. Ele faz ela compreender o quanto ela é importante, o quanto ele ama ela, o quanto ela é significante para a vida dele, né? Então, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa abre a boca para falar com a outra, mas não é as palavras que vão mudar nada na vida da gente. Não são as palavras, gente, são as atitudes que conta. Porque não adianta eu bater no seu ombro e dizer que te amo e não fazer nada para demonstrar esse amor. Então, ali, Jesus, ele provou o amor dele para conosco, dando a sua vida
para que hoje nós estejamos aqui, né? Então, são as atitudes que contam. E segundo ela, para a glória de Deus, ele é um esposo a qual ele nunca foi. Um esposo apaixonado, um esposo que para a glória de Deus, graças a Deus, ele tá muito bem. Tudo passa por ela antes, né? E eu creio em nome de Jesus. Ela verdadeiramente acredita e eu também acredito, gente, porque Deus, ele não começa uma obra para não concluir. Deus, ele não começa algo para parar no meio do caminho. Eu quero que você compreenda que se você tem uma promessa, porque a irmã ali, gente, as pessoas que seguraram na mão dela no início, ficaram uns 3 meses só com ela e depois já disseram para ela que estavam desistindo, que não acreditavam na restauração da família dela. Então ali era ela e Deus, não tinha ninguém ali por ela dizendo para ela, você vai conseguir, continue lutando, continue perseverando, você vai conseguir. Gente, não tinha ninguém para estender a mão para ela e dizer para ela que ela ia conseguir, porque eu vim conhecer a irmã Samara, eu acho que já agora no finalzinho já, quando ela veio aqui na minha casa, né, que ela bateu no meu portão e eu vi ali, ela estava extremamente angustiada, e foi quando o Senhor falou, glória a Deus, que tinha feito uma obra de macumbaria, né, na vida dela para destruir ela e a família. E ali eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, levantei um clamor diante do Senhor e fiquei apresentando. Ela chegou a entrar no grupo Restaurando Vidas, mas ela não conseguiu ficar, gente. Porque a murmuração, não só você, mas qualquer pessoa que começar a murmurar ao seu lado, eu tenho pânico. Se eu chegar perto de uma pessoa e a pessoa começa, ai que dor, ai, que coisa ruim. Ai, que eu não tô bem. Ai, que não sei o quê. Isso acaba psicologicamente, isso é uma bomba pra gente. Então, não murmure. Porque às vezes a pessoa já tá um pouquinho de pé. Você começa uma murmuração dessa, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a duvidar das coisas de Deus, isso bombardeia as outras pessoas que estão ao seu lado. O que você faz acaba repercutindo. Se você profetiza coisas boas, se você pensa coisas boas, você gera energias boas. Mas se você começa só a reclamar, você tem saúde, graças a Deus, você come todos os dias, graças a Deus, você tá bem, mas nada para você tá bom, porque na sua mente você só tá bom se a sua esposa ou seu esposo estiver ao seu lado. Gente, eu sei que é ruim, eu passei por isso. Eu sei perfeitamente o quanto é ruim, mas passe a fazer diferente a partir de hoje. Se você é uma pessoa que só murmura, só reclama, as coisas não saíram do seu jeito, pronto, Deus já não está mais do seu lado, nunca passe pela sua cabeça que Deus te abandonou, porque a partir do momento que Deus te abandona, você não respira, você não anda, você está morto. Porque se Deus te abandonar, aí eu digo para você, porque o ar que nós respiramos vem do Senhor. Se Deus tira esse ar, a gente já cai. Então pare de dizer isso, pare de dizer que Deus te abandonou, que você não é isso, você não é aquilo, porque, enfim, eu não vou ficar repetindo isso, porque isso é desagradável, isso gera conflitos, isso gera tristeza no coração de Deus. Tudo que o Senhor quer, se você tá assim, pega a sua Bíblia, vai estudar a palavra, vai orar, vai se alimentar da palavra. O Senhor fala que ainda que a tua mãe, que te gerou, que te amamentou, que te abandone, ele todavia jamais vai te abandonar, jamais vai te abandonar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor sabe até mesmo quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Então pare de acreditar nisso, gente. Para essa irmã, ela acreditou sinceramente que ali era o fim. Gente, ela não me disse isso, mas não tem como não chegar um momento da sua vida que você acredite que você não vai conseguir, que você acredite que ali é o fim, que você quer tudo que você quer, dar um basta naquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas na minha e na tua vida.
Então, gente, não se apeguem ao tempo. Deixe Deus trabalhar. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não adianta você tentar com as suas próprias forças, porque você não vai adiantar. Você pode arrancar o último fio da sua cabeça, não vai adiantar nada. Vai adiantar que você vai ficar careca. Aí isso vai adiantar, né? Mas enquanto você não botar ali nas mãos do Senhor e pedir para que Deus trabalhe ao seu favor, é igual você, vamos supor que você vai levantar um armário. Você sozinho você não consegue, mas se você pedir a ajuda de alguém, você vai conseguir levantar. Não é qualquer pessoa. Não vá bater na porta de uma pessoa que não está passando pelo que você está passando. Vá bater na porta de alguém que verdadeiramente tem uma vida de retidão diante do Senhor. Vá bater na porta de alguém que vai saber o que falar para você. Não uma pessoa que não viveu por nada, não passou por nada do que você passou. O que é que ela vai dizer para você? Abandona, casa com outro, vai ser feliz. Porque a pessoa que não sabe dos mandamentos, não conhece a palavra de Deus, ela não tem, é uma pessoa vazia, não sabe o que te explicar, não sabe o que conversar com você, não sabe qual conselho lhe dar, porque ela não está vivenciando isso, gente. Não bata na porta de pessoas que só vai lhe dizer palavras negativas. Aprenda a entrar no seu quarto, fechar sua porta e clamar a Deus, porque somente Ele pode mudar o decreto da minha e da tua vida. Então pare de acreditar que para você é o fim. Para de acreditar que Deus te abandonou. Porque Deus, ele ama abençoar os seus filhos. Se volta para o Senhor. Faça um concerto com o Senhor neste dia. Peça perdão a Ele e peça para Ele entrar nessa guerra com você. Aí você vai ver as coisas mudarem. Porque como a irmã mesmo falou, né? A irmã Samara disse que nos 1 ano e 6 meses ela lutou com as próprias forças do braço. Ela acreditava que ela conseguiria só. Nós não conseguimos nada só, gente. Nós não temos poder para isso. Pare de procurar esse negócio de como levar o seu cônjuge para o deserto. Quem pode fazer isso é Deus. Você não tem poder para nada. Você é um mero mortal. Você não tem poder. Quem tem poder é Deus. Dobre o seu joelho e diga para o Senhor: Pai, essa situação está doendo, Senhor, não estou suportando, eu não estou sabendo lidar com essa situação, me ajude. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que fazer. Vá na Bíblia, gente, porque nem sempre o que funcionou para um vai funcionar para você, né? Nem sempre. Uma coisa eu digo para você: use o silêncio. Se a pessoa quer ir, deixe ela ir. Pare de ficar arrumando desculpa para você entrar em contato com a pessoa. Não mande mensagem, não ligue, não. Deixa, a pessoa não quer ir, deixa ela ir. Depois, simplesmente viva a sua vida. Vá viver a sua vida, entendeu? A pessoa diz: eu tenho que me enfiar dentro de uma igreja. Não, mas você também não pode se enfiar dentro de um bar. Você não pode se enfiar dentro de um prostíbulo. Você não pode ir para esse lugar. Se você quer buscar Deus, você precisa ir diretamente na fonte. Você não precisa ir estar buscando em outros braços. Porque eu preciso. Se eu não tiver em outros braços, eu não sobrevivo. É por isso que tem tantas pessoas frustradas. Porque elas estão indo, em vez de buscar em Deus, buscar nos pés do Senhor, não, gente. Fica caindo de braços e braços que nem banana madura. Não pode ver um braço que é caindo. Então, parem com isso. Pessoas doentes, elas adoecem pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoas. Não vão atrás de se envolver com ninguém da maneira que vocês estão. Vocês só vão adquirir ainda mais sofrimento, tanto para vocês quanto para as outras pessoas. É o que eu tenho dito direto, gente. Busquem pela tua restauração pessoal. Busquem por vocês. Busquem a sua cura, gente. Porque a partir do momento que você está curado, você está curado. Que Deus o livre acontecer de novo, você não vai passar pela mesma dor, você não vai acreditar que a sua vida acabou, que não faz mais sentido. Não, gente, continue. Se levante, pare de querer estar num quarto escuro. Se levante, bate a poeira. Todos os dias é um novo dia que você pode recomeçar. Pare de acreditar que você está preso. Você não está preso. Está preso quem está lá dentro de um presídio, trancado. Você não, você pode caminhar, você pode ir aonde você quiser. Não limite.
Você pode até tocar o céu se você crer. Pare de limitar o poder de Deus na tua vida. Amém? Que Jesus vos abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tomem posse da sua vitória. Não desistam. Acredite que Deus está com vocês. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.